Proposta pedagógica para educação infantil. Parte 1. Fundamentos teóricos. Páginas 149 a 162. 4. Educação infantil em direitos humanos. Clodoaldo Meneghello Cardoso. Na filosofia grega clássica, verdade e bem se identificam. Para Sócrates, Platão e Aristóteles, a conquista do conhecimento no processo educacional era também o caminho de aperfeiçoamento das virtudes pessoais. Os fins da razão apontavam para a sabedoria, ciência e vida feliz. Entretanto, vivemos hoje num outro momento histórico. A razão instrumental moderna a serviço de soluções técnicas imediatas e da acumulação de riquezas distanciou a ciência da ética, fazendo nosso mundo experimentar a trágica convivência entre a civilização e a barbárie numa mesma sociedade. Nesse contexto, a educação assume o compromisso de contribuir para a construção de um mundo mais justo e humanizado. Para isso, torna-se indispensável estabelecer os parâmetros éticos e políticos, valores pessoais e convivência social. Sempre que tratarmos dos fundamentos de uma determinada diretriz educacional, não há professor que não considere importante o trabalho com valores na formação dos alunos. Por outro lado, no projeto político-pedagógico da escola, muitas vezes esse campo apresenta-se com atividades fragmentadas, isoladas e tratadas na forma espontaneísta da educação informal. Diante disso, o presente texto sobre educação em direitos humanos pretende apresentar parâmetros teóricos e metodológicos para contribuir com a reflexão sobre a formação ético-política da criança como elemento constitutivo dos fundamentos teóricos filosóficos da proposta pedagógica do Sistema Municipal de Educação Infantil de Bauru. Texto referencial para trabalho de educação em direitos humanos que vem sendo realizado pelo NEDH, Núcleo de Educação em Direitos Humanos, da Secretaria Municipal da Educação de Bauru, em parceria com o OEDH, Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp. Na rede municipal de ensino, desde 2008, o texto é síntese do livro do mesmo nome, em fase de elaboração. Doutor em Educação, professor de Filosofia da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação, Unesp, Campus de Bauru, coordenador do OEDH, Unesp, www.unesp.br, Observatório, CES. Para falar algo sobre educação em direitos humanos, é preciso antes um posicionamento diante do que entendemos por direitos humanos, uma vez que este campo conceitual envolve valores éticos e políticos conquistados no processo histórico da cultura ocidental moderna. Se os direitos humanos são conquistas históricas, eles estão em contínuo processo de ressignificação cultural no tempo e no espaço. Como produto da modernidade ocidental,
Os direitos humanos trazem em sua trajetória histórica toda a carga de contradições e limitações que a cultura eurocêntrica apresentou nos últimos 500 anos. Sabemos o quanto o discurso dos direitos humanos foi e é utilizado na retórica do poder da cultura ocidental em seu projeto de mundialização dos valores da sociedade capitalista. Neste início do século XXI, quando já vivenciamos a exaustão do projeto da modernidade em todos os seus níveis, ambiental, social e individual, o conjunto de valores ético-políticos que norteia a convivência humana passa por profunda análise crítica, num processo radical de ressignificação para vislumbrar a possibilidade de construção de um outro mundo possível, que não seja este, capitalista, consumista, individualista e exclusivista. Hoje, a luta pelos direitos humanos, na visão progressista, significa contribuir para a construção de uma sociedade com novas estruturas que realmente promovam a emancipação humana, em especial dos oprimidos e excluídos. 3. Para isso, um posicionamento crítico é condição a priori. Trata-se de uma crítica à visão puramente liberal dos direitos humanos, centrada na defesa quase que exclusiva dos direitos civis e políticos. Esta crítica, com fundamentos no pensamento marxista do século XIX, engendrou o conjunto dos valores sociais, econômicos e culturais, tão essenciais para uma real igualdade social. Hoje, este posicionamento é ampliado com o reconhecimento da existência de uma crise paradigmática da civilização ocidental moderna, seja na infraestrutura, com as contradições insustentáveis da economia capitalista, seja na superestrutura, com a comprovada impotência do pensamento racionalista cartesiano ocidental diante dos problemas globais. Portanto, a luta dos direitos humanos, realmente emancipadores, assume uma atitude crítica ao pensamento liberal no interior da cultura ocidental moderna e, ao mesmo tempo, coloca-se numa corrente contra a globalização hegemônica da própria cultura ocidental moderna, agora neoliberal. Em se Deus fosse um ativista dos direitos humanos, Boaventura, 2013, página 30, denomina de contra-hegemônica a globalização. Constituída pelos movimentos sociais que, mediante articulações locais, nacionais e globais, lutam contra a opressão capitalista e colonialista, a desigualdade e a discriminação racial e sexual, a destruição dos modos de vida de populações empobrecidas, a catástrofe ecológica, a expulsão de camponeses e dos povos indígenas dos seus territórios ancestrais por exigências dos megaprojetos mineiros ou hidroelétricos, a violência urbana e rural, a imposição das normas culturais ocidentais e a destruição das não ocidentais, o endividamento das famílias,
dos pequenos empresários e dos estados com forma de controle social e político, a criminalização do protesto social. Essa luta, por ter um caráter global e crítico à cultura ocidental, passa necessariamente pelo diálogo intercultural com outras gramáticas culturais de dignidade humana. O diálogo inclui o contato com outros saberes excluídos no processo de expansão da cultura moderna europeia e, até mesmo, com posições religiosas, progressistas, ocidentais e não ocidentais, que também buscam a emancipação humana. Apesar de aparente contradição, estas duas faces de atuação pelos direitos humanos, na visão progressista, fazem muito sentido num país como o Brasil que, embora conviva com os problemas globais do século XXI, tem um pé atolado em problemas sociais do século XIX. Miséria, analfabetismo, subempregos, concentração de terras e outras absurdas desigualdades sociais. Nesse contexto, a educação em direitos humanos procura proporcionar às novas gerações uma formação ética política para exercer uma cidadania ativa, crítica e autônoma, capaz de participar de transformações estruturais na sociedade e, ao mesmo tempo, uma consciência e convivência solidária na diversidade intercultural. Embora historicamente nova, a educação em direitos humanos na América Latina tem um caminho percorrido e experiência acumulada. Duas realidades separam o contexto histórico do seu início nos anos 80, do momento atual. Primeira, sistematização de uma educação em direitos humanos ocorreu em sintonia com as lutas de resistência aos diversos regimes ditatoriais na América Latina. Neste período, que entra pela década de 90, a educação em direitos humanos privilegiou naturalmente o fortalecimento dos processos de transição democrática, promovendo temas como democracia, liberdade, cidadania, diversidade, enfim, os direitos políticos e civis conhecidos como os direitos de primeira geração. Hoje vivemos outra realidade, a reconquista do Estado de Direito. No Brasil, pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, deu-se por meio de regimes neoliberais que garantem institucionalmente as liberdades fundamentais, porém mantêm e até mesmo aprofundam as desigualdades sociais. Grande parte da população da América Latina vive excluída do acesso à alimentação saudável, à educação, aos serviços de saúde, à moradia e ao trabalho dignamente remunerado. Isso acaba inviabilizando na prática a realização dos direitos de liberdade, segurança e de respeito à diversidade e individualidade. Desse modo, a desigualdade socioeconômica constitui hoje o grande obstáculo para a realização dos direitos humanos no continente latino-americano. No plano das mentalidades, temos uma cultura marcada pelo poder personalista e pelo favoritismo,
também a discriminação, o preconceito e a violência contra a mulher, a criança, o homossexual, o negro e o pobre. São heranças da cultura autoritária e patriarcal histórica que ainda perpetuam e mais. Com a globalização neoliberal, acentuou-se, como em todo o mundo, o individualismo e o consumismo. Diante deste quadro, a professora Vera Maria Candal, 2007, página 407-8, aponta dois grandes enfoques no discurso dos direitos humanos. O primeiro, marcado pela ideologia neoliberal, tende a ver a preocupação com os direitos humanos como uma estratégia de melhorar a sociedade dentro do modelo vigente, sem questioná-lo. Enfatiza os direitos individuais, as questões éticas e os direitos civis e políticos, centrados na participação nas eleições. O segundo enfoque parte de uma visão dialética e contra-hegemônica, em que os direitos humanos são vistos como mediações para a construção de um projeto alternativo de sociedade, inclusiva, sustentável e plural. Acentua a importância dos direitos sociais e econômicos para a própria viabilização dos direitos civis e políticos. Como Candal, entendemos que esses dois posicionamentos não sejam totalmente excludentes e que possuem vários pontos em comum. Todavia, a perspectiva educacional a ser aqui apresentada caminha claramente pela segunda trilha. Assim, o grande desafio da educação em direitos humanos no século XXI para a América Latina é contribuir para a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana por meio da transformação das estruturas socioeconômicas que geram desigualdades, exclusão e as diversas formas de violência. O que impulsionam nossa reflexão são as teorias educacionais que contribuem para a formação de uma cidadania coletiva capaz de organizar a sociedade civil, tendo em vista uma sociedade democrática, igualitária e solidária. Tais teorias já foram amplamente teorizadas pelas pedagogias histórico-crítica, dialética e socioculturais. Por isso, nesse ensaio, nosso objetivo é modestamente pensar alguns desdobramentos práticos delas na educação em direitos humanos. Mais especificamente, pretendemos apresentar algumas possibilidades de introdução da educação em direitos humanos nas séries iniciais, educação básica, ou seja, na educação infantil e fundamental. Algumas questões foram nosso ponto de partida. Que atividades podem estimular nas crianças a vivência dos valores fundamentais da convivência humana, visando uma consciência explícita deles? Que práticas pedagógicas podem ajudar já na idade infantil a construção da cidadania sem considerá-la apenas como etapa de preparação para a cidadania adulta?
Se pretende que seja uma cidadania ativa e coletiva, como desenvolver nas crianças a participação em decisões e o empoderamento, 4, enquanto grupo. Sobre estes aspectos da educação em direitos humanos, que apresentaremos alguns apontamentos iniciais de experiências em curso. São objetos de avaliação crítica e reformulações constantes. Daí o interesse em divulgação para acolher comentários e sugestões. Desenvolver atividades de educação em direitos humanos requer alguns esclarecimentos conceituais prévios entre os educadores envolvidos, devido à forte polissemia do assunto, própria de um campo de atuação pedagógica em fase de delineamento. Já se tem claro, no entanto, que educação em direitos humanos não é simplesmente uma educação de valores humanistas, como respeito ao outro, boa convivência, honestidade, etc. Nem significa simplesmente transmitir sentimentos de amizade, cooperação e lealdade, apresentados aleatoriamente, como normalmente se faz na educação formal. 3. Por não ser objeto de explanação no presente artigo, para uma maior compreensão desta visão emancipadora dos direitos humanos no contexto do século XXI, sugere-se leituras sobre o projeto Alice, coordenado por Boaventura de Souza Santos, disponível em http://alice.ces.c.pt/en/ Acesso em 20 de julho de 2014. Também recomenda-se a obra Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento, do professor. 4. Empoderamento. Significa, em geral, a ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões de consciência social dos direitos sociais. Essa consciência ultrapassa a tomada de iniciativa individual de conhecimento e superação de uma situação particular, realidade, em que se encontra, até atingir a compreensão de teias complexas de relações sociais que informam contextos econômicos e políticos mais abrangentes. Ver mais. Ferdinand Cavalcante Pereira. Acesso em 10 de janeiro de 2009. Com o educador Paulo Freire, ganhou no contexto da filosofia da educação um sentido de ação transformadora social que vai além das habilidades e competências individuais do sujeito, comumente desenvolvida na educação liberal. Ver mais em http://fatorbrasil.org, arquivos/Paulo_Freire, acesso em 10 de janeiro de 2009. Transmitir valores sempre foi um dos objetivos da educação. Educação em direitos humanos, porém, trata-se de uma nova perspectiva axiológica para a educação formal. Nela, os valores são organizados a partir de alguns princípios fundamentais que formam a base da dignidade humana, como liberdade, igualdade e solidariedade. Trata-se, portanto, da formação de pessoas para conviverem em uma nova estrutura, sociedade em que se respeitem as diferenças pessoais e de grupos, que garanta condições dignas, devidas igualmente para todos. Então, estamos falando de
numa sociedade em que predomine a cooperação, o diálogo na superação dos conflitos de interesses. A educação em direitos humanos não é a transmissão de valores humanísticos e ou religiosos, mas um processo de construção e vivência, juntamente com os alunos, em conjunto, valores éticos, políticos e laicos do mundo contemporâneo. Assim como um arranjo de flores tem um modo específico de ser feito com certas amarrações e determinada finalidade, assim também na educação em direitos humanos, os valores são organizados a partir de determinados princípios, metodologias e objetivos específicos. A educação em direitos humanos parte de alguns pressupostos fundamentais sobre os quais se organizam valores ético-políticos. São eles: 1. Todo ser humano é um sujeito, não podendo ser tratado como objeto e, portanto, tem o direito de ser sujeito. E isso que significa ser um sujeito de direitos, ter uma vida digna. 2. A humanidade é extremamente diversa, composta de diferentes etnias, costumes, religiões, filosofias, pensamentos morais, etc. Não há um determinado padrão que possa legitimar este ou aquele povo, este ou aquele modo de ser como modelo ideal de ser humano, a ser seguido por todos. 3. Se somos diferentes, temos o direito de ser diferentes. É, por isso, o dever de respeito e convivência na diversidade. 4. A sociedade humana deve garantir a liberdade de ser de cada indivíduo, porém, ao mesmo tempo, vida digna, material, social e cultural para todos, igualmente. Portanto, a busca da felicidade individual está comprometida eticamente com a felicidade coletiva que inclui todos. As relações sociais, portanto, são pautadas pelo respeito aos direitos individuais fundamentais, pela igualdade de condições dignas sociais, econômicas e culturais de todos, e pela solidariedade. 5. O poder, a segurança e justiça são expressões da vontade racional democrática da maioria, contudo, sem excluir ou eliminar a vontade das minorias. Nesse sentido, a educação em direitos humanos é uma educação política, uma educação comprometida com um projeto político de felicidade coletiva. Dessa forma, um projeto de educação em direitos humanos na escola vai muito além da atuação individual de professores que inserem em seu plano de ensino anual conteúdos e atividades relacionadas aos valores expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A educação em direitos humanos deve ser necessariamente abrangente, contínua, interdisciplinar e transversal, envolvendo os diversos níveis de relações na comunidade escolar, direção, professores, funcionários, alunos
e a comunidade em que está inserida. Colocados estes pressupostos, podemos nos deter no propósito específico do texto, apresentar algumas perspectivas sobre a educação em direitos humanos com crianças. Em primeiro lugar, é preciso superar a olhar tradicional e metafísica sobre a criança, que a vê não como um ser, mas como um vir a ser, um adulto em potencial. Tem-se nesta visão um modelo metafísico de ser humano que se identifica como o adulto produtivo e consumidor. A criança é uma potência de ser em ato para utilizar a linguagem aristotélica. Neste sentido, toda educação infantil é apenas uma preparação para a fase adulta, em que se deve ocorrer a cidadania plena, os direitos, a participação nas decisões, o direito à liberdade, etc. Ao contrário, na educação em direitos humanos, na infância, em sintonia com as teorias contemporâneas da psicologia, sociologia e antropologia, a criança é já um ser pleno em sua humanidade e, portanto, em pleno sua dignidade. Em todas as fases de sua vida, o ser humano ser respeitado como sujeito de direitos, podendo exercer uma específica cidadania ativa de participação nas decisões coletivas. Assim, não estaremos apenas ensinando à criança uma ideia futura de respeito à dignidade humana, mas proporcionando já a elas a experiência de respeito às diferenças e da igualdade entre as pessoas. Vemos 3 valores fundamentais da educação em direitos humanos a serem estimulados nas crianças: a percepção e aceitação da diversidade, a consciência da igualdade e o sentimento de solidariedade. Não se trata de momentos estanques ou sequenciais, porém, pode-se afirmar que a educação em direitos humanos na escola entra quase que naturalmente pelo portal da tolerância, ou seja, os primeiros anos escolares são propícios para o desenvolvimento da percepção e aceitação da diversidade entre as pessoas, grupos e povos, em contraste ao mundo familiar marcado pela identidade. Na escola, a criança tem a primeira grande experiência da diversidade. Aproximemos mais o foco nesta questão. A criança recebe as primeiras orientações de comportamento na esfera privada da família, cujo eixo norteador da boa convivência ainda é a identidade. A criança cresce ouvindo expressões acentuando os traços semelhantes entre pais e filhos. Mesmo não sendo no ambiente familiar, tudo parece muito semelhante, repetitivo e previsível. No mundo, na identidade, não há lugar para profundos estranhamentos, o que proporciona segurança e conforto psicológico na criança, como na história do Patinho Feio. Nos primeiros juízos de valor moral, o semelhante é considerado bom e confiável. Já quem causa estranheza pela aparência de diferente passa a ser
rejeitado como alguém mau e ameaçador. Entretanto, há uma diferença clara entre o desconforto psicológico da criança diante daquilo que lhe é estranho e a transposição deste para juízo moral negativo. Ao passar despercebida, como normalmente ocorre na família, esta situação pode ser fonte inconsciente de futuras discriminações e intolerâncias. A atitude de preconceito, portanto, não é uma reação espontânea de estranhamento diante de quem é muito diferente de nós, mas um juízo de valor a priori que considera o outro ou um grupo como diferente, como inferior a nós em algum aspecto, física, moral, social ou intelectual. Cardoso, 2008, página 17. O mundo familiar, fortemente marcado pela identidade, pode gestar futuros preconceitos. Outro aspecto que merece atenção na família, como esfera particular, são as relações de poder. As crianças aprendem a primeira noção de autoridade a partir de poder dos pais, que se apresenta como pessoal, natural e inato. Em geral, o poder nas relações familiares é de caráter arbitrário, uma vez que se identifica como a pessoa e as regras de convivência são expressões da vontade dos pais que se colocam acima delas próprias. Não há consciência de direitos e deveres discutidos democraticamente no grupo, e sim expectativa de comportamento fundada em prêmios e castigos. Todas as transformações nas relações familiares ao longo do tempo em direção à estrutura mais democrática ocorreram por interferência de elementos oriundos da esfera pública. Se hoje os pais têm relações mais democráticas com os filhos, certamente desenvolveram o espírito democrático por vivências na esfera pública em associações, sindicatos, movimentos sociais, etc. Em sua estrutura originária, a família não tem nada democrática. Ela se constitui em torno do poder do mais forte. Por tudo isso, a experiência dos primeiros anos escolares torna-se tão enriquecedora e importante no processo de socialização da criança, no interior de sua educação comprometida com os direitos humanos. Todavia, para que ocorra esta nova convivência, é preciso superar determinadas resistências na escola, que insiste em alongar para dentro da sala de aula as relações de poder e afetivas próprias do grupo familiar. A professora torna-se uma tia que exerce um poder sentimental mantido por concessões e favoritismos pessoais às crianças sob o controle à distância do poder dos pais. A escola, que se coloca como simples extensão da família, corre o risco de, com o propósito de socialização, padronizar o comportamento das crianças e transpor as relações de identidade próprias da esfera familiar para a convivência escolar. O que na realidade promove é o adestramento e controle disciplinar social de que fala Foucault, 1977, em Vigiar e Punir.
Neste sentido, a escola, assim como a família, a igreja, o quartel ou hospital, acolhe e ampara à mesma medida que corrige e molda os desviantes potenciais. Abramovics, 2005, página 77. A educação em direitos humanos, entretanto, possui outro posicionamento quanto à socialização da criança. A escola, enquanto esfera pública, propicia a rica convivência na diversidade. Na escola infantil, criança poderá vivenciar pela primeira vez uma outra realidade social, cujas bases de poder e de comportamento assenta-se em pressupostos democráticos. Neste momento, pode-se iniciar o cultivo dos direitos humanos, estimulando a criança a perceber e valorizar a diversidade entre as pessoas e a natureza em geral. A construção de um conceito ocorre por movimento dialético, assim forma-se a ideia de diversidade em contraste com a identidade, refletindo sobre a construção da identidade na diversidade de crianças negras na escola. A professora Annette Abramovics, 2006, página 53, 4, alerta para a relação dialética desses dois conceitos. Como podemos perceber, a escola tem um papel fundamental na formação da identidade das crianças que são acolhidas por essa instituição, mas também precisa ter clareza da necessidade de positivar a diversidade da qual é constituída. A identidade é aquilo que me identifica enquanto eu, uma pessoa singular, mas ao mesmo tempo cheia de diversidade, pois tudo em mim varia de tudo que você possui. Por meio de atividades lúdicas e sensoriais, a criança pode perceber e identificar suas características físicas, como a cor dos olhos, dos cabelos, da pele, o formato do rosto, o tamanho das mãos, etc. As mesmas atividades de percepção podem voltar-se para os colegas de classe com o objetivo agora de chamar a atenção para o quanto elas são diferentes umas das outras, tanto nas formas físicas quanto no jeito de falar, de sorrir, de andar, etc. A criança vai desenvolvendo a capacidade de perceber as diferenças entre as pessoas, a variedade dos grupos sociais, as diferentes religiões, a multiplicidade das culturas e outras diversidades humanas. Essa percepção pode ser ampliada para toda a natureza, acentuando a grande variedade de espécies de animais e árvores, das flores, sem um padrão único, dominante. A diversidade é a grande característica do mundo. Atividades de percepção da diversidade realizadas de forma planejada e progressiva podem atingir vários objetivos. Em primeiro lugar, a construção da identidade na diversidade cria bases na criança para uma nova visão do mundo, sem os tradicionais modelos metafísicos serviam de padrões de ser e de comportamento e excluíam aqueles considerados desvios das normas. 5. Aí então pode-se começar
construir na criança o valor, liberdade e o respeito à dignidade de cada pessoa pela percepção de que somos diferentes na aparência, nos costumes e pensamento. A criança vai compreendendo paulatinamente que se todas as pessoas são diferentes, é porque elas têm o direito de serem diferentes e terem uma identidade própria e, portanto, elas têm o direito de serem respeitadas em sua individualidade. Dessa forma, a primeira noção de liberdade na educação infantil pode germinar na percepção e respeito às diferenças entre as pessoas e entre os grupos. 6. Neste solo axiológico, será mais fácil florescer futuramente a importância da convivência democrática. Aqui, a educação em direitos humanos, na tendência dialética, assume um posicionamento específico. O valor liberdade não pode se restringir ao sentido liberal, isto é, a pura expressão do indivíduo e, por consequência, o respeito à diversidade cultural não deve estender-se àquelas diferenças decorrentes da opressão e desigualdade social. Para isso, a noção de liberdade deve ser vinculada à igualdade social, ou seja, à defesa de uma sociedade livre de estruturas sociais e econômicas geradoras das diversas formas de exclusão social. Este é o momento mais complexo na educação de valores, devido à polissemia dos valores liberdade e igualdade no campo ideológico. De modo sintético, pode dizer que para liberalismo, que vê a realidade unicamente do ponto de vista do indivíduo, liberdade é um direito natural e individual de expressão, autodeterminação e associação e igualdade, o acesso de todos aos direitos civis e políticos. Já na visão social dialética, igualdade e liberdade são valores processuais que se constroem coletivamente com a emancipação econômica, política e moral do ser humano. O que move o processo de liberdade é a busca da superação das estruturas opressivas que causam as desigualdades e a miséria na vida social. Aqui, o referencial dos direitos humanos é a igualdade social, valores sociais, econômicos e culturais, enquanto no liberalismo, a liberdade individual, valores civis e políticos, que fundamenta a ideia todos os outros valores. Para a visão dialética, os dois enfoques não são excludentes, porém, vincula a realização plena dos direitos individuais a conquistas dos direitos coletivos. Com esta tensão conceitual, a educação em direitos humanos, nos primeiros anos escolares, pode desenvolver atividades lúdicas, coletivas, com as crianças que chamem a atenção num primeiro momento para a distinção entre diversidades culturais e desigualdades sociais. Vejamos um exemplo. Há crianças que gostam de brincadeiras diferentes, porém há crianças que trabalham e não podem brincar. Todas devem ter igual direito de brincar e a liberdade de escolher sua brincadeira preferida.
Assim, a escola pode introduzir a criança na convivência social de respeito aos direitos humanos, por meio de seus dois principais fundamentos: liberdade e igualdade. Entretanto, esses ideais iluministas somente poderão se realizar concretamente na educação se na convivência escolar houver espaço para o sentimento, solidariedade e de ternura. Aqui é o momento de resgatar a grande contribuição da família na educação em direitos humanos. De nada adianta a percepção das diferenças entre as pessoas se não formos movidos pelo sentimento de convivência solidária. A gestação do sentimento de pilha aos participantes do mesmo grupo pode estar na identidade do grupo família. O filósofo Richard Hort, 2005, páginas 199, 223, ao pensar os direitos humanos numa perspectiva pós-moderna, critica o racionalismo iluminista dos direitos humanos para valorizar a educação pelo caminho da sentimentalidade, enquanto aquela busca convencer as crianças dos valores éticos. Pelo discurso argumentativo, este cultiva nelas o sentimento de solidariedade para com os membros do grupo, por meio de narrativas que fortalecem o sentimento de um nós familiar. Devemos nos amarmos e ajudarmos mutuamente, pois temos uma mesma história e participamos do mesmo grupo. É o sentimento de solidariedade surgindo na identidade do grupo familiar. Na educação em direitos humanos para as crianças, é importante resgatar esta solidariedade familiar e ampliá-la para no ambiente escolar, fortalecendo os laços de amizade e de afetividade entre os colegas de classe. Agora, uma convivência na diversidade. Para Hort, o racionalismo iluminista do discurso dos direitos humanos torna-se estéril sem sentimento e a vivência da solidariedade. Na escola são constantes as oportunidades para praticar atitudes de solidariedade, humanizando as relações e as regras democráticas fundadas nos valores de igualdade e liberdade. O sentimento do nós familiar, ampliado na escola para a esfera da pilha entre os participantes da comunidade da classe, poderá um dia ser transformado na atitude de compaixão solidária para com toda a humanidade. Em sua obra pedagógica De la Convivência, o educador espanhol Jesus R. Jares, 2006, página 23, assim enfatiza a importância da solidariedade na nossa formação. La solidariedad es uma qualidade del ser humano que devemos aprender desde a primeira infância, qualidade que nos leva a compartilhar os diferentes aspectos da vida, no solamente los aspectos materiales, sino também los sentimentos. Nós solidarizamos com el que sofre, com el que está carente de determinadas necessidades, com el que padece injustiça.
Assim, o sentimento de solidariedade na educação em direitos humanos agrega ao sentimento de amizade uma sensibilidade ética na convivência com o outro, fundada no sentimento solidário ao sofrimento do outro, principalmente ao sofrimento humano injusto, causado pelas relações de dominação, exploração e exclusão do outro. Assim, a solidariedade mais a liberdade e a igualdade formam os três grandes pilares que sustentam o arcabouço dos direitos humanos. É uma proposta em novas bases ideológicas do clássico lema liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui, contudo, diferentemente da visão liberal de educação centrada no desenvolvimento de competências intelectuais e morais do sujeito individual para o exercício futuro da cidadania, propõe-se atividades que proporcionem às crianças experiências coletivas, como sujeitos de direitos de participação em decisões desde a primeira infância. A educação em direitos humanos é uma das possibilidades de introduzir nos primeiros anos escolares valores humanos do mundo contemporâneo. 5. Sobre os padrões metafísicos na cultura ocidental. Ver Cardoso, CM 2008. Fundamentos filosóficos da intolerância, em OP Cit, página 1628. 6. Há outras noções de liberdade e várias nuances na noção de diversidade e de diferença que não faz necessário tratar aqui. Podem, contudo, serem consultadas em Silvério, VR 2006, em Abramovics, AOP Cit, página 5, 19.